João capítulo 14, verso 6. Para quem estava aqui hoje pela manhã, nós olhamos para esse texto em função do tempo, por mais que eu seja um pregador que tente falar pouco, tenho feito uma luta muito grande para ser o mais objetivo possível. Não consegui colocar aquilo que eu gostaria e fiquei numa grande luta com relação a fazer uma série de mensagens, e é o que está proposto. Mas eu senti de Deus de completar a mensagem hoje à noite. João capítulo 14, verso 6. Vamos dizer todos juntos, como fizemos de manhã? E disse-lhe Jesus: Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Fruto de uma frase, talvez, que eu ouvi hoje de manhã, alguém chegou para mim: pastor, fiquei com um gostinho assim que eu tive que interromper. E isso ficou no meu coração, e eu disse de manhã: Jesus não é um campo de observação, mas um modelo a ser imitado. Nós somos uma igreja cristocêntrica. Nós somos uma igreja onde o Cristo tem todo sentido e precisa fazer todo sentido na vida desta igreja, porque então poderíamos abrir mão do título cristão. Então, ser cristão é olhar para Jesus. E Jesus não é um campo de observação. Jesus não é uma pessoa que precisa ser observado, como se fosse tão somente um campo de observação. Mas Jesus é um modelo a ser imitado. E nós chegamos diante do Evangelho de João e olhamos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu destrinchei essa proposta desse sermão e falei com os irmãos o que seria conhecer Jesus como caminho. O que é ter Jesus como o caminho? Ele disse: eu sou o caminho. O texto já completa: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está claro que o caminho é para Deus. Isso está na cara, mas eu acho que se a gente mergulhar no texto, a gente aprende algumas coisas. E olhando não só para o Evangelho, porque o Evangelho de Deus, que nasceu numa estrebaria de uma virgem, ele começou na eternidade antes da criação. Pregar o Evangelho não é pregar que Cristo morreu pelos pecados. Pregar o Evangelho é pregar que existe um Deus que ama tanto, que decidiu criar pessoas diferentes dele mesmo, para se relacionar com esse outro ente. Então ele cria o ser humano. Eu posso pregar o Evangelho para você dessa noite em Gênesis, sem problema nenhum. Você pode muito bem fazer isso. E numa noite em que estamos diante da ceia do Senhor, eu queria pregar sobre o Evangelho de Jesus. Eu queria anunciar a você Jesus como o único caminho. E Jesus é um caminho que nos leva para Deus, mas é um Jesus também é o caminho que nos leva para longe nós falamos hoje de manhã. É o Jesus que nos leva para longe da religião. Quando você começa a caminhar no caminho, porque Jesus é o caminho, ele não é um caminho a ser seguido, ele é o caminho, o único que se pode trilhar. Quando você começa a caminhar com Jesus, você descobre que esse caminho vai te levar para longe dos dogmas de uma religião que aprisiona o ser humano em detrimento do conhecimento de Deus. E eu usei aqui de manhã Marcos capítulo 7. Só um pequeno exemplo do que Deus faz. Aqueles discípulos conheceram Jesus e foram ensinados desde pequenininhos que tinham que lavar as mãos, porque aquilo era o pecado contra Deus, e aquela lei cerimonial, ela foi excedida na sua utilização. E aquilo se tornou meramente ritualístico, meramente ritualístico, claro que é um ritual. Comecei, né? Mas estava bom demais para não ter nada até agora. Então, eles estavam acostumados com aquele cerimonial.
E o princípio religioso, ele se dá em cima de um cerimonial. Por isso que eu gostei da oração do seminarista Anderson. Senhor, não nos permita que nessa noite este seja só mais um culto, esta ceia seja só mais uma ceia. Porque a religião, ela é cheia de rituais. E o problema é que às vezes alguns rituais não coadunam com o evangelho de Jesus. Por mais santo que você possa julgá-lo ser. Jesus começa a caminhar com aqueles 12, e aqueles 12 de repente têm fome e não tinha água, e eles comem. Mas os escribas e fariseus que vieram lá de Jerusalém para perturbar a vida de quem está fazendo o evangelho de Deus, para ficar, comeram sem lavar as mãos, pecou. Foi reparar que ele infringiu uma cerimonial que não está nem na Torá. É um acréscimo de uma interpretação. Começaram a descobrir, não, se eu preciso lavar a mão, mas será que eu tenho que lavar também o pulso? E se eu segurei no copo, então tem que lavar o copo? Olha o ritual para poder comer. E Jesus chega e come, passa nas espigas lá de milho e come. Não pode curar no sábado, ele cura. Jesus é a emancipação da religião. Conhecer Jesus é andar acima do princípio religioso, que via de regra está em querer agradar uma divindade para ser agradado. Quantos cristãos protestantes evangélicos estão aprisionados dentro de uma religião e acham que não são abençoados porque não cumpriram com A ou B, não fizeram C ou D, não conheceram. Jesus é o caminho que leva o homem para um relacionamento profundo e saudável com ele mesmo, com o Criador, com o próximo, a partir e para muito longe, mas muito longe do princípio religioso. Uma das primeiras coisas que Jesus fez por aqueles discípulos foi libertá-los do paradigma religioso. E o pior é que no nome, e eu acredito até que pode haver bondade e inocência no passado, mas hoje não, por tamanha facilidade que nós temos ao conhecimento. Jesus em Marcos capítulo 7 vai condenar e vai chamar isso de tradição de homens, e ele vai dizer que os hipócritas continuavam transmitindo tradição humana, e isso eu não quero. Quantos estão nos visitando aqui nessa noite? Levanta a mão. São membros de outras igrejas? Olha que bênção. Muito bom ter você aqui, membros de outras religiões, amigos, vizinhos. Então talvez você não conheça o meu testemunho, mas eu vou dar rapidinho aqui. Eu comecei jogando futebol no São Cristóvão. A igreja ri porque eles não aguentam mais, mas fica firme. E depois eu continuei no São Cristóvão. E logo lá, na época do juvenil, eu fui contratado, não saí, fiquei no São Cristóvão. Encerrei minha carreira no São Cristóvão, nunca saí do São Cristóvão. Esse é meu testemunho no futebol. E eu fui atleta, tentei ser. E quando eu fui para a educação física, para estudar na Gama Filho, eu comecei a observar que exercícios do treinamento desportivo que eram ministrados a mim, eles estavam errados. E infelizmente há uma grande luta aí, né, no futebol sobre o treinador, ex-jogador de futebol e o treinador capacitado numa faculdade. Aí arrumaram, graças a Deus, o preparador físico. Então o treinador fica com a parte tática, mas o preparador físico ele tem que ser formado. Porque você não pode reproduzir para frente aquilo que você aprendeu errado. Quem foi militar e fez aquele exercício com o faldo canguru, lembra? Isso é proibido pelo American College. Não se faz agachamento. O pessoal do CAT sabe, né? O pessoal do CAT. Não se faz agachamento na ponta, passando da ponta do dedão. Cadê o Tiago? Falei certinho, né, Tiago? Tiago é personal trainer. Ele vai dizer que falei errado. E eu tive que parar
Ou eu continuava como professor de educação física, reproduzindo sem reflexão aquilo que eu tinha aprendido e trazendo prejuízo às pessoas só porque eu aprendi assim, então eu repito assim. O Evangelho de Jesus, ele não é um campo de observação, ele é um modelo a ser imitado, ele é o caminho, e esse caminho vem da palavra, e da palavra de Deus. Eu não posso transmitir às próximas e às vindouras gerações aquilo que não é a palavra. E se for tradição de homens, não importa se foi o meu pai que me ensinou, se foi o meu avô que me ensinou, meu tataravô, não está na palavra, é o que ele acreditava ser do melhor, eu deixo isso de lado e fico com a Bíblia. Domingo que vem, nós celebramos o dia da Bíblia. Não tire a Bíblia da sua vida. Não tire a Bíblia da sua vida. Nós temos muitas dúvidas. Quem estuda a Bíblia tem muita dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre a Bíblia. Irmão, nós temos muitas dúvidas. Em nome de responder muitas dúvidas, algumas pessoas deixaram até de crer e tiraram a Bíblia. Eu prefiro ficar com as minhas dúvidas e com a Bíblia, porque se eu tirar a Bíblia da minha vida, eu vou ter o meu ventre pastoreando a minha vida. Então Jesus é o caminho para longe da religião. Eu quero perguntar para você, você conhece Jesus? Você sabe por que muita gente hoje troca de religião e diz que crê em Deus? Porque não conheceu Jesus, mas conheceu a religião. E a religião, ela é horrível, muitas vezes. Ela é boa. Me aponta uma religião que não te ensina a fazer caridade. Me aponta uma religião que não te expõe a relacionamentos fraternos. Mas a religião falha, a religião exclui, a religião pisa, a instituição, ela precisa se manter, e aí o pecador, ele não tem espaço. Jesus rompe com o paradigma religioso em nome do amor. Homem não falava com mulher, judeu não falava com samaritano, e ele vai pedir água para uma mulher samaritana. Esse é o Jesus do caminho que eu estou seguindo. Esse é o Jesus que você precisa conhecer nesta noite. E se você conhecer o caminho, esse caminho vai te levar para uma vida totalmente diferente, para bem longe da religião. Eu não estou lhe oferecendo nessa noite, porque Jesus não pode ser oferecido como uma moeda de troca. Jesus não pode ser barganhado, porque Ele é o dono de tudo que existe. Ele tem um projeto. Você não sabe que por caminho seguir, vem trilhar no caminho de Jesus. E Ele vai te mostrar uma vida maravilhosa com Deus, para além da religião. Em segundo lugar, Jesus também diz que Ele é a verdade. Além dele ser esse caminho, Ele é a verdade. Para chegar até Deus, você precisa conhecer a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Ele é a verdade. Ele não tem a verdade, ele não sabe sobre a verdade, ele não escreveu um tratado filosófico sobre a verdade, ele assumiu o conceito de verdade. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Você quer viver uma vida de verdade? Conheça a verdade. Nem todas as verdades estão na Bíblia, eu sei disso, mas eu prefiro ficar com as verdades que estão na palavra de Deus. Como conhecer a verdade fora da Bíblia? Existe muito conhecimento verdadeiro. A lei da ação e da reação é uma verdade, não está no texto bíblico. Mas isso é uma verdade. Sem problema nenhum. Agora, quando se fala de Deus, de se relacionar com Deus, cuidado com o que você anda buscando em nome da verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém vai a Deus senão pela verdade. Você só pode chegar até Deus pela verdade, e a verdade é Jesus. Porque tem muitos caminhos que estão ensinando um projeto para o homem chegar até Deus. Inclusive um desses projetos é a religião, e que não é verdade. Você está cansado de mentira? Vem viver na verdade, vem conhecer Jesus. Jesus é tremendo. Jesus é verdadeiro o tempo todo. Eu trabalhei aqui com os irmãos algumas semanas passadas sobre Jesus na infância. Jesus não mentia para Maria, porque Ele era verdadeiro. Quem quebrou esse jarro? Eu. Foi você, Jesus? Foi. Ah, tá. Ele era verdadeiro.
Quem fez isso aqui? Mãe, é que eu deixei cair, foi sem querer, mas fui eu. Não foi teu pai, não? Não. Tem certeza que foi você? Foi. Você está cansado de uma vida de mentira? A religião é uma vida de mentira. Não, a vida religiosa, eu preciso viver de máscara. A religião me ensina que a máscara é o meu limite de segurança para não me expor. Eu preciso da minha máscara. Mas numa igreja que entende o espírito do Cristo e não o espírito natalino, entende que eu preciso viver na verdade, e muitas vezes a verdade machuca, ela dói. Mas eu tenho um ambiente de comunidade, então a verdade me liberta. Você está cansado de mentira? Vem viver Jesus. Tem muito evangélico vivendo em mentira. Pastor, você acredita que uma pessoa pode ir para o céu mesmo sem ser evangélico? Eu acredito tanto nessa possibilidade como um evangélico pode ir para o inferno. A verdade liberta. Não é um princípio, um dogma religioso. E a verdade é Jesus. Nele existe toda a fonte de verdade. Eu volto para o poço de Jacó. Ele conversando com a mulher samaritana. Você teria coragem de dizer o que ele falou? E a gente quer imitar Jesus, né, irmão? Ela pergunta assim: vem cá, veja que tu és profeta. João capítulo 4. Veja que tu és profeta. Onde nós devemos adorar? Em Jerezim ou em Jerusalém? Qual é o culto certo? Qual é a igreja certa? É lá entre os samaritanos ou entre os judeus? Aí Jesus vira para ela, né, e fala assim: vocês adoram o que vocês não conhecem. Se somos nós tem que ter sabedoria para dizer a verdade. A liberta, meu irmão. Se você está envolvido com falcatrua, com mentira, sai disso. Porque esse não é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho... Não vou nem dizer isso. Quer dizer que é o evangelho do diabo. Não, isso é do diabo. E não é evangelho. Larga essa vida de mentira. Larga essa vida de mentira. E vem viver na verdade. A verdade pode até doer. Imagina para aquela mulher religiosa que foi ensinada desde a sua infância que o lugar certo de adorar era em Gerizim. Aí Jesus chega para ela e fala assim: você adora o que você não conhece. É por isso que eu não tenho dificuldade nenhuma em ficar com a Bíblia em detrimento da tradição dos homens. Pode até doer, mas eu fui ensinado, mas isso não é... O pastor tem que estar de terno e gravata. Onde está escrito isso na Bíblia? Usos e costumes mas isso aprisionou um povo. A criança não pode jogar bola, porque o futebol é do capeta. Chuta essa bola, meu irmão. Legalismo de um povo que não entendeu a graça. E aí tem que ser assim, não. Bom que seja, é um costume, vamos respeitar, vamos nos amar, não tem problema nenhum, vamos lá. Agora não vem dizer que isso aqui é bíblico. A gente tem que ficar com a Bíblia, porque a Bíblia é o depositório da verdade de Deus. Você quer saber o que é verdade, meu irmão? Vem para cá. Ah, mas pastor, tem muitas dúvidas. Vem tirar suas dúvidas. Eu vivo entrando em crise teológica, porque quando a gente continua estudando, eu creio na inspiração desse texto. Há um princípio da batalha espiritual que estão ensinando assim: nem tudo que está na Bíblia é verdade. Nem toda a verdade está na Bíblia, mas tudo que está na Bíblia é verdade. E as pessoas estão fazendo doutrina de homens a partir de experiências que não se encontra embasamento bíblico. Não seguir pelo pastor Maurício, seguir pela Bíblia. O dia que eu não pregar mais esse texto como a verdade de Deus, ou você vai embora ou me manda embora, porque vai dar errado. Eu tenho um compromisso que eu assumi no Seminário Teológico Betel, que se um dia eu descresse desse texto
como inspirado, bíblico, como texto da verdade de Deus, que eu deveria deixar o ministério, isso eu farei, porque eu não sei pensar em ministério sem Bíblia, eu não sei pensar em igreja sem verdade, eu não sei pensar em verdade sem Jesus, e eu não sei conhecer Jesus se não for pela verdade da palavra de Deus. Você quer conhecer a verdade? Conheça a Bíblia. Tem muito crente que conhece sobre educação física, fisiologia do exercício. Tem muito crente que conhece os atores de novela, os jogos de futebol, o time. Tem muito crente que sabe sobre direito, sobre psicologia. Tem muito crente que sabe falar tudo que você quiser sobre conhecimento humano. Mas mergulha fora da tradição que você vai ver. Falta conhecimento da verdade, meu irmão. A verdade é a palavra. Ela liberta, porque ela é o Cristo. Há uma tradução de uma Bíblia que muitos irmãos devem ter, onde as palavras de Jesus estão todas em vermelho. Já viu isso? Quem tem essa Bíblia? Levanta a mão. Quando a frase de Jesus tem que estar em vermelho. Bonito. E no dia da Bíblia do ano passado eu escrevi uma pastoral que a Bíblia toda deveria estar grafada de vermelho, porque isso é a palavra de Jesus na boca de qualquer pessoa em que a igreja reconheceu como canônica. Temos problemas? Temos. Sei explicar um monte de coisa? Sei? Não sei, mas esse livro é um livro de fé. E a vida em Deus é uma vida de fé. Crer na verdade é crer na verdade pela fé. Não vem querer usar esse texto para me dar aula de ciência. Eu não tenho compromisso com ninguém. Eu tenho compromisso com Deus. Agora, como eu aprendo com a ciência? Como eu aprendo com a filosofia, com o existencialismo? Como eu paro para ouvir as mentes pensantes e olhar? E nunca precisei descrer dessa palavra, porque é o que mudou minha vida, não foi a denominação batista. O que muda a minha vida é a palavra. Quando eu estou diante da Bíblia, da verdade, eu estou diante do Cristo. O convite dele para a gente, eu não estou falando para quem não é evangélico nessa noite não, e o pastor está falando para quem não é evangélico, estou falando para mim, para você. Vem viver uma vida no caminho, e vem viver um caminho de verdade, porque se você entrar no caminho de Jesus, através da verdade, que é a santa palavra, sabe o que você vai achar? Vida. Eu sou o caminho, verdade, mas caminho é igual a vida. Sabe por que você não encontra vida na religião? Porque a religião não está preocupada com a Bíblia, a religião está preocupada com a tradição dos homens, e os homens erram. Que tipo de vida você está levando? Que tipo de vida você está levando? Nós estamos diante da ceia do Senhor. Ele é a vida. Eu gosto muito quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu acredito que Jesus possa ter pensado na seguinte hipótese: ninguém continua vivendo se não for por mim. Só existe vida nele. Até o ano de 2013 eu sobrevivi, mas no ano de 2013 eu comecei a viver, porque eu entrei na graça do caminho, pela verdade da palavra, e eu achei a vida que Jesus pode dar. Quantos anos você tem? Até o dia da sua conversão genuína, pessoal e transformadora com o Senhor, eu quero dizer uma coisa para você: você tinha tentativa de sobrevivência, você sobrevivia, mas em Jesus nós temos vida. Que tipo de vida? A vida que Deus tem para te dar é uma vida que começa aqui. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não é um campo de observação, mas um modelo a ser imitado e a ser seguido. E você quer viver uma vida relevante? Viva. Aí está o problema, né? Da igreja, da minha igreja, nós. Viva uma vida como Jesus viveu. E como é que foi que Jesus viveu? Como foi a vida de Jesus?
Você reparou que ele disse assim: eu sou a vida. A vida começa nele, a vida passa por ele e a vida não termina nele. E como seres humanos, nós precisamos viver a vida. Mas como que nós vivemos a vida? Você que é jovem, adolescente, está aqui nessa noite. O que eu faço da minha vida? Você que é crente, maduro na fé, não que o jovem adolescente não seja, mas você que é mais maduro, que tipo de vida você está levando? Pastor, como que eu lido com a minha vida? Como que eu levo a minha vida? Eu tenho um conselho para você. Viva como Jesus viveu. Eu vou fazer uma pergunta. Jesus viveu para quem? Como foi que Jesus viveu os 33 anos de vida dele? Ele viveu para a glória do Pai. E para que o outro tivesse vida. Você sabe o que eu acho que é vida relevante? É quando eu posso não ser o depósito de vida, mas quando eu sou canal de vida. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele tem vida, ele tem um projeto de vida para você. E eu tenho certeza de que ele quer que você viva uma vida que ele viveu, a vida que ele viveu. Até porque Jesus, pelo projeto do Espírito Santo, deixa muito claro isso para Paulo. E Paulo diz assim: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de... E agora eu vou apertar um pouquinho. Que tipo de vida você tem levado? Eu tenho sido muito confrontado nesses últimos dias pelo Espírito Santo de Deus. A nossa relação com o Evangelho, porque o Evangelho é uma proposta de relacionamentos, e eu ousei aqui escrever aquilo que eu aprendi do Paulo Capelletti. Quando a nossa relação do Evangelho se dá só na dimensão das boas obras, nós somos, no máximo, ateístas caridosos. Quando a nossa relação se dá só com Deus, nós corremos o risco de nos tornarmos legalistas e fundamentalistas. E quando a nossa relação se dá só conosco mesmo, nós corremos o risco de nos tornarmos narcisistas. Que tipo de vida você tem levado? Ateísta? Legalista? Ou narcisista? Jesus não viveu para ele. Jesus viveu para o próximo. Porque a vida que é vivida para o próximo é uma vida que glorifica o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se tem um tipo de vida que eu acho sem graça, é quando eu vivo para mim mesmo. Dezembro está chegando. E você vai viver para quem? Os seus recursos têm se direcionado para quem? Há um texto na Bíblia que a gente usa muito para momento de crise, que a gente deve se contentar com o que temos. E a gente precisa se contentar com o que a gente tem. Olha para a sua vida e olha para a vida de outras pessoas. Por que não compartilhar? A vida que Jesus veio viver é a vida que Ele espera que eu e você vivamos. E a vida que Ele viveu foi uma vida de compartilhamento. E é por isso que nós estamos diante da mesa do Senhor. Ele deu tudo o que Ele tinha, a vida dEle.
Você sabe de alguém que está passando por uma necessidade? A responsabilidade é sua em ajudar. Vamos compartilhar. Eu ouvi essa frase de uma pessoa que eu respeito muito. Eu queria que você pudesse, no mês de dezembro de 2013, entender que vida não tem nada a ver com passeio no shopping, com estourar o cartão de crédito, de comprar aquilo que não é necessário. Enquanto existem pessoas que não têm vivido vida. A vida que Jesus tem para a sua vida, ela é fantástica. Ela é maravilhosa em meio às lutas e problemas. Mas é uma vida que precisa ser compartilhada. O caminho do Evangelho é o Evangelho de compartilhamento. Nós precisamos doar mais. Não vou tirar a oferta não, tá, irmãos? Porque infelizmente esse discurso aqui, em alguns locais, sempre termina com ofertório. Não estou falando disso não. Adote uma família esse mês de dezembro. Leve vida. Leve Jesus. Leve aquilo que você julga a vida. E você encontra Deus no final desse caminho. Não porque você fez isso tudo, mas porque você chegou com Ele. Se você partir para as boas obras sem Jesus, não adianta. Você só vai chegar lá, porque é Ele que te carrega no caminho. Quem é Jesus para você no Natal? Chega dezembro, as igrejas lotam. De um povo que vira as costas para Deus o ano inteiro. Que esse seja o último ano. Faça isso sempre. Mas pare com isso. Ele tem vida para você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E no final dessa trajetória você vai encontrar o verdadeiro Deus. Não o Deus da religião, não o Deus do paganismo, não o Deus, falso Deus do ateísmo, que é o nada. Você vai encontrar o Pai, o Criador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós só estamos aqui nessa noite, podendo ter vida, porque um dia Ele deu a vida dele por nós. Para que a gente vivesse uma vida não para nós mesmos, mas para o próximo. Mude a sua vida no dezembro de 2013. Não espere para mudar em janeiro de 2014. Viva para a glória de Deus.